Ó, Outubro Rosa é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Mas você aí de casa sabia que o tratamento da doença também pode afetar a saúde bucal? Pois é, quimioterapia, radioterapia e outros métodos podem provocar inflamações, infecções e até perda dentária. E esses efeitos não atingem só quem está em tratamento, mas também muitas mulheres curadas podem enfrentar sequelas e outras coisas. E a gente vai conferir agora, vai saber mais sobre esse assunto com o doutor Davi Cunha, que explica como prevenir esses problemas. Doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Pode entrar. Como o senhor está? Prazer, Glenda. Prazer. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, eu queria que, para a gente começar, eu queria entender qual a relação que a boca tem a ver com esse tratamento. Sim, a nossa boca, ela faz parte do nosso organismo e aquela paciente que está enfrentando o câncer, ela muitas vezes, o próprio tratamento, ele pode ocasionar algumas alterações. Essas alterações vão desde alterações na mucosa, tornando a boca mais seca, a gente chama de xerostomia, né? A diminuição da salivação. Com isso, a diminuição da própria defesa natural ali da cavidade oral, mudanças no perfil de bactérias que povoam a cavidade oral e tornando também todos os tecidos ali, sejam eles gengiva, os tecidos que sustentam o dente e até o próprio dente, mais vulneráveis a doenças, mais vulneráveis a ataques, que pode ser desde cárie até infecções fúngicas, doenças gengivais, doenças periodontais, e a paciente vir até a necessitar perder um dente durante o tratamento por conta dessas complicações do tratamento do câncer. Outros estudos mais recentes ainda, eles correlacionam doença periodontal, a existência da doença periodontal, ou seja, aquela paciente que vem tendo doença periodontal ao longo dos anos, sem tratamento, há um maior risco de desenvolver câncer de mama. Então, assim, o câncer de mama pode provocar doença periodontal e a doença periodontal também pode estar relacionada ao próprio aparecimento do câncer de mama. Sim. O senhor falou um pouco sobre o que é que pode acontecer, né? Mas eu queria saber também quais são os principais efeitos colaterais que o paciente pode sentir tendo esse problema. Sim, a paciente que está fazendo o tratamento, seja quimioterapia, um tratamento associado, hormonoterapia, radioterapia, ela vai ter um risco aumentado a essas doenças. Ela, de uma maneira geral, ela pode ter a boca seca, e essa boca seca mudar o paladar dessa paciente e com isso interferir na própria qualidade de vida dela ali durante o período do tratamento, e pode deixar essa paciente também mais vulnerável a esses ataques, sejam por bactérias, né, ataques ao dente, provocando cárie, provocando lesões maiores, inflamações na polpa, aquelas dores de dente, né, até inflamações que atacam a sustentação do dente, fazendo essas pacientes perder dentes durante o tratamento, o que também não é algo irrelevante, é algo muito relevante, porque existem casos de pacientes que se desmotivam no próprio tratamento do câncer de mama por conta das complicações orais. Sim. E o sistema imunológico, ele tem alguma coisa a ver com isso? Sim, o sistema imunológico durante o tratamento, né, do câncer de mama, ele é muito desafiado, ele está sendo constantemente desafiado. Sim. E ele está focado ali a um combate muito mais importante, um combate em que o corpo da paciente está lutando pela própria vida. Então, por isso é muito importante, é imprescindível que a paciente que está passando por esse processo, ela seja acompanhada por um dentista antes de iniciar o tratamento, durante o tratamento e após o tratamento. No começo eu falei um pouco sobre as mulheres que já foram curadas, né? Elas podem ter isso. E eu queria saber o porquê, já que elas já passaram pelo tratamento, já foram curadas, por que elas conseguem ainda ter essa doença? Sim, existem alguns medicamentos que são utilizados no período pós-tratamento. Por exemplo, existe o tamoxifeno, que é um medicamento antiestrogênico, e, em outras palavras, ele
estimula uma menopausa artificial. Sim. E por ser um tratamento hormonal, ele pode interferir no funcionamento e na cicatrização gengival. Existe outro tratamento, outro medicamento muito comum, que é o Zometa, que ele pode interferir agora na remodelação óssea. O que é que isso quer dizer? Esse paciente, muitas vezes, ele pode ter uma cicatrização óssea prejudicada. Eu já tive, por exemplo, o caso de uma paciente, ela fez o tratamento no outro local, já tinha passado pelo tratamento do câncer de mama, tinha vencido o câncer de mama, mas ela tomava esse medicamento. E aí, ela não foi tratada com o carinho e a atenção que deveria. E fizeram implantes nessa paciente. Nossa. Ela veio de outra cidade. Quando ela chegou para mim, ela já tinha perdido todos os implantes e ela já estava com uma infecção óssea profunda para ser tratada. Por quê? Porque não foi observado esse cuidado dos medicamentos que ela tomava. Existe alguma paciente que chega no seu consultório com uma situação irreversível ou não? Em que sentido? Que ela não consiga ser curada, por exemplo, o senhor falou dessa paciente, né, que não foi bem cuidada e acabou tendo, né, a doença. Eu queria saber se em casos como esse o senhor consegue reverter a situação. Sim, a gente consegue tratar essas infecções. É lógico que é um tratamento mais trabalhoso, é um tratamento que pode levar várias sessões, né? E é importante também o público saber que essa paciente, ela precisa de um acompanhamento, precisa de mais atenção e carinho, de mais acolhimento, mas ela pode sim ser reabilitada. Sim. Desde que a gente observe os cuidados, faça uma preparação correta, ela consegue ser reabilitada. Se ela tiver perdido dentes, ela pode ter os dentes de volta, desde que a gente faça tudo isso observando todos esses cuidados. A rotina de cuidado do tratamento, ela é importante, né, doutor? Sim, a higienização, o cuidado, né, com a hidratação, né, o tipo de alimento que aquele paciente está ingerindo durante o tratamento, evitar aqueles alimentos mais ácidos que vão aumentar essa vulnerabilidade dos dentes e da mucosa. A hidratação, como eu falei, e também não só cuidados com higiene, alimentação e hidratação, mas também eu quero salientar mais uma vez o acompanhamento, o monitoramento feito por um dentista durante esse tratamento da paciente. Já que o senhor falou sobre isso, eu queria saber como é feito esse monitoramento, esse acompanhamento. Fica ali em contato com a paciente todo dia, toda semana? É importante a gente entender que o dentista ele não é um coadjuvante, ele é sim uma parte integrante do tratamento dos pacientes com câncer, da paciente com câncer de mama, uma vez que essa paciente ela pode ter o risco aumentado, pode estar mais vulnerável, e é super importante que antes que esse paciente ele inicie de fato o tratamento, ele seja acompanhado por um dentista. Quanto tempo antes? Umas 3 a 4 semanas antes do início da quimioterapia, da radioterapia, esse paciente ele seja examinado, seja investigado se existe algum foco de infecção, alguma zona de maior atenção, para que seja ali feita a intervenção antes do tratamento do câncer, né? E durante o tratamento com câncer, esse paciente ele deve ser ali monitorado uma vez a cada mês, 45 dias é o ideal. Então, os oncologistas e os dentistas, eles andam juntos, é isso? Eles andam e devem andar juntos. Porque assim um vai cuidando de uma parte diferente, Exatamente, né? Para que haja o sucesso total, né? O que a gente quer, o que a gente está buscando é o sucesso total, é o maior conforto, é o restabelecimento mais rápido dessa paciente. O senhor falou que a paciente pode ocorrer a perda dentária, não é isso? Sim. Mas a gente pode reverter também esse caso, só para a gente voltar aqui um pouquinho ao assunto. Essa perda dentária, quando eu mencionei, eu estava falando a respeito daquela perda dentária ocasionada principalmente pela agressão aos tecidos que sustentam os dentes. A gente chama essa agressão de doença periodontal. Nos estágios iniciais, a doença periodontal ela pode ser tratada, pode ser revertida, mas em alguns casos mais avançados, o dentinho realmente ele fica muito molinho, né? Ele ganha muita mobilidade e aí, infelizmente, essa paciente ela pode perder esse dente. A gente sabe que quando a paciente descobre, né, que está ali com
o câncer, né, seja ele câncer de mama, ela vai precisar começar a fazer a quimioterapia. O acompanhamento odontológico, ele vem antes da quimioterapia? Sim, ele deve ser, essa paciente ela deve ser acompanhada em torno de um mês, se possível, um mês antes da quimioterapia, para que haja um tempo hábil, para que essa paciente, se necessitar de alguma intervenção maior, seja um tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, restaurações, para que haja tempo hábil, para que a gente possa fazer a intervenção correta e essa paciente possa passar por todo o processo com mais saúde. Uhum. E quais os cuidados bucais a paciente deve ter quando ela está passando por esse processo de câncer de mama? Vamos lá, eu gosto de falar de uma tríade, né, que passa basicamente pela higienização, que é fundamental, né? Essa higienização, ela faz parte dessa higienização uma escovação correta, utilização de escova com cerda macia, um creme dental com flúor. Dependendo do caso, essa paciente ela precisa utilizar algum enxaguatório específico, né, mais específico, um enxaguatório bucal mais potente. Como segunda parte dessa tríade, a gente tem a hidratação. É muito importante que essa paciente se mantenha bem hidratada, né? E a alimentação, uma alimentação que não seja rica em açúcares, uma alimentação que não seja tão ácida, porque uma alimentação mais ácida ela pode aumentar a vulnerabilidade dos dentes e da mucosa que já está ali passando por um momento de maior sensibilidade. O senhor falou um pouco sobre os enxaguantes, né? Existe alguma restrição sobre eles ou não? Não, não existe uma restrição, mas dependendo tem um específico, né? Dependendo do nível, né, se essa paciente ela está tendo uma inflamação da mucosa, algumas vezes é necessário a suspensão de enxaguante bucal com álcool, porque enxaguantes com álcool eles vão aumentar esse ressecamento da mucosa, consequentemente uma inflamação maior. Então, algumas vezes é necessário uma substituição por outros enxaguantes que não têm álcool. O senhor introduziu um pouco sobre os alimentos, né, que a paciente ela deve consumir. Mas eu queria saber se existe algum alimento específico que ela deve consumir e aqueles alimentos que ela não pode consumir. Assim, falando de alimentação, a gente está falando aqui de uma dieta balanceada, de uma dieta que vai oferecer para essa paciente um nível adequado de açúcares, gorduras, proteínas, porque o corpo vai precisar muito disso, né? E alimentos assim que ela deveria evitar ou diminuir a ingestão, a gente fala de alimentos assim ricos em açúcares, né? Alimentos muito açucarados, muito doces. A gente sabe que por mais que ela esteja passando ali por um momento mais sensível, mais desafiador da vida dela, se ela puder reduzir ao máximo, né, a ingestão desses alimentos ricos em açúcares é o ideal. E também alimentos muito ácidos. Alimentos muito ácidos vão, de fato, atacar a gengivinha, a mucosa dessa paciente, né, que é a parte de dentro ali do lábio e da bochecha, deixando mais seco, num estado mais inflamado, né, e também podem aumentar a sensibilidade dos dentes, tá? Então, eu diria que seriam esses alimentos. O açúcar a gente deve evitar todo dia, né, doutor? Porque açúcar demais é veneno, né? Exatamente. E, doutor, eu queria saber se existe algum procedimento odontológico que durante a quimioterapia não pode ser feito. Então, assim, de uma forma geral, essa paciente ela está sendo desafiada a talvez o maior desafio da vida dela, que é um tratamento com câncer. E esse tratamento, ele exige muito do corpo do paciente. Quando a gente fala exige do corpo, a gente está falando não só da mente, mas também exige da cicatrização, das células de defesa, da energia, né? Então, tratamentos que são muito invasivos, por exemplo, uma remoção de dentes, né? A gente só recomenda ali que seja feita se realmente for extremamente necessário, se estiver levando um risco de infecção para a paciente, prejudicando o tratamento dela, né? Então, esses tratamentos mais invasivos precisam ser feitos com muita cautela. E, principalmente, tratamentos invasivos que são eletivos, por exemplo, um implante dentário, uma plástica gengival, né, um tratamento estético. Sim. A gente recomenda que isso seja feito no período posterior ao tratamento.
Doutor, eu sei que o senhor recebe pacientes todos os dias, né? E cada caso é um caso. Mas eu queria saber qual mensagem o senhor deixaria para essas pacientes que passam pelo câncer de mama e chegam no seu consultório com medo. Sim, é um tema para mim muito especial porque a minha irmã ela passou por isso, né? Ela passou por um câncer de mama. Eu tenho dentistas que fazem parte da minha equipe que venceram o câncer de mama e tenho muitas pacientes que passaram ou estão passando por esse desafio, né? E a mensagem que eu queria passar é que vai passar, vai passar. Deus está do nosso lado, Deus vai trazer força para você no momento que você mais precisar. O meu desejo é que você tenha o melhor acompanhamento, a melhor assistência possível e nós, profissionais de saúde, nós estamos do seu lado. A gente não está contra você, né? Nós estamos do seu lado e a gente quer o melhor para você. Muito obrigada, doutor, pela sua presença, obrigada pela sua mensagem. E a gente volta já já com o nosso Banho de Mulher, não sai daí.